Bom, então vamos começar hoje um novo assunto, né, que acabamos no momento angular. Vamos começar a tratar os potenciais centrais. Então, a gente resolvemos essa equação, né, de Schrödinger, né, em coordenada esférica, onde a segunda parte, que é a parte angular, a gente tratou que são os harmônicos esféricos, né, associados com o momento angular. Agora a gente vai resolver a parte radial, né? E para resolver a parte radial, eu preciso do meu potencial V de R. Dado V de R, eu tenho que resolver a equação diferencial. Então, vai depender de V de R, e a gente vai tratar alguns problemas triviais e um probleminha um pouco mais complicado, que é o problema do átomo de hidrogênio, né? Do que a gente chama o átomo de hidrogênio ideal, só com potencial central, certo? Mais na frente, a gente vai tratar o modelo, né, do átomo de hidrogênio, que a gente chama real, considerando todas as interações que eu tenho sobre o meu átomo, né? As interações elétron, próton, as interações de órbita, efeito relativístico, tudo que a gente puder colocar no átomo, a gente vai tratar no final do curso, quando a gente desenvolver a teoria de perturbação, né? Tratar de via aproximado. E a gente vai ver que esse meta aproximado, né, o resultado é bom quando comparado com o experimento, né? E praticamente é o final do nosso curso. Então, vamos iniciar o nosso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a separação de variáveis. Então, as variáveis radiais, as variáveis angular. Aí vai escrever a equação radial, que é o que a gente vai querer fazer daqui para frente. Falar sobre o potencial efetivo que aparece na equação radial. Analisar os comportamentos assintóticos, né, da solução radial. Falar dos números quânticos, né, e da degenerescência. Né? Aí a gente vai tratar um sistema com duas partículas interagentes e vamos fazer a redução para massa reduzida, um sistema com única partícula da massa reduzida. Aí vai resolver o primeiro problema simples de potencial central, que é uma partícula livre. Então, V de R igual a zero. Aí a gente é para apresentar as funções de Bessel. Vamos tratar do caso de estado ligado, que é o caso de uma esfera dura. É uma esfera onde a partícula está dentro dela e é proibido ela sair fora. Então, para R maior do que A, o potencial é infinito. Então, esse é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, é praticamente a parte inicial. Então, aqui a nossa base da nossa equação de Schrödinger em coordenada esférica. Então, eu tenho ali a parte de energia cinética já colocada na representação das coordenadas. Então, dá o laplaciano, né, que está ali como está. Aí eu tenho uma função de R, né, uma função de onda que depende de R vetor, que é a função de R, θ e φ, porque eu estou colocando em coordenada esférica, e o meu potencial é um potencial V de R. Isso aí faz com que eu consiga separar as variáveis, as partes angular e a parte que a gente chama radial. Então, a parte angular, então, se você pegar o laplaciano que a gente já expressou anteriormente, eu posso escrever ele em função do momento angular L2. Né? Então, o L2 é aquela parte toda angular que está contida aí. O que eu coloco dessa forma, que quando eu substituir ali, a minha função de onda, então, como é L2, LZ e o hamiltoniano comuta, ele forma um conjunto de observáveis comutáveis, então ele tem a mesma função de onda. Então, a gente sabe qual é a função de onda do L2, que é aquele φ, né? O LZ também sabe, e a outra parte é para calcular aquele alto valor que é a energia, que vai resolver quando a gente resolver a parte da equação radial, né? Que é a parte nas derivadas de R. Né? Então, como o meu hamiltoniano comuta, né, com o momento angular, eu escolho o L2 e o LZ né, como observáveis que comutam com o meu hamiltoniano, de tal forma que eu posso fazer uma separação de variáveis, escrever a minha função de onda exatamente aí, uma solução radial, um R, que vai depender de um número quântico N, que a gente não sabe ainda quem é, que vai depender de cada sistema, e do momento angular L. E multiplicado pelos harmônicos esféricos, que é a solução do meu momento angular que a gente descreveu até agora. Então, o L2, quando aplicar na minha função de onda, ele aplica só na parte dos harmônicos esféricos, na parte θ e φ. Então, ele dá L mais 1, H cortado ao quadrado. Então, ele é a autofunção do meu L2. Então, quando eu pegar o meu laplaciano, colocar lá na equação de Schrödinger, aplicar essa propriedade do L2 que a gente já analisamos, a gente fica, finalmente, com essa equação efetiva para resolver. Então, dado um V de R,
eu tenho uma equação diferencial e resolvo esse nosso sistema. Note que eu coloquei ali um μ, não botei m, para não ficar confundindo com esse m do coisa, e daqui a pouco a gente vai ver, esse μ vai ser a nossa massa reduzida. Quando tiver duas partículas interagentes, eu posso fazer uma separação de variável, ou mudança de variável, né, do centro de massa e das distâncias relativas, aí eu substituo a massa pela massa, essa massa reduzida, e daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, certo? Então, eu já estou carregando o μ para evitar o m da componente do momento angular, né, do número quântico do LZ, certo? Então, ele tem essa equação, então, certamente, essa equação, a minha energia, note que essa equação aí, ela depende só de L, né? Ela só depende de L porque está explicitamente lá no nosso hamiltoniano, no laplaciano. Ele só tem L2, ele não tem LZ. Então, a nossa energia, ela só vai depender exclusivamente de L, não depende de M. Então, o M, ela não depende. Então, você já está vendo que isso vai ser chamado de degenerescência, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ela vai depender de L e de um outro número quântico. Por que um outro número quântico? Porque eu tenho uma outra variável R, e certamente, quando eu colocar condições de contorno, essa condição de contorno vai surgir um outro número quântico, e, portanto, essa energia vai depender de dois números quânticos. Aí eu digo que é o número quântico NL, e esse NL vai depender de cada sistema a ser analisado. O L não, o L é o mesmo do momento angular, mas o N vai depender do meu V de R, né, que eu vou analisar. Ok? Então, eu vou me deter agora a analisar essa equação diferencial. Ok? Bom, então a equação, o que a gente vai fazer? Geralmente a gente faz uma mudança de variável, ou uma mudança de função, chama o R de R, né, como o U de R sobre R, ou U de R, né, R vezes R de R. Então, eu vou reescrever aquela equação radial em R de R, né, em função de U de R. Então, eu vou precisar ali da derivada em relação a R e daquela derivada de R2 vezes R2. Então, eu vou fazer isso separado, depois eu substituo lá na equação radial. E vou escrever uma equação radial na variável ou na função U de R, certo? É o mais apropriado. Então, se eu derivar o R, então você está vendo que o R é U sobre R, é só aplicar essas derivadas. Então, quando você fizer essa derivada, o dr dá esse resultado que tem aí. Aí lá eu vou precisar multiplicar esse dr por R2 e derivar em relação a dr. Quando eu fizer isso, olha, quando eu multiplicar por R2, aquele 1 sobre R2 cancela. Aí quando eu derivar em relação a R, aí eu fico com uma expressão bem mais simples, que é R, né, derivada segunda de U dr2, certo? Então, exatamente, multiplicar aquela equação de cima por R2 e derivar em relação a R outra vez, eu chego nessa expressão simplificada. Então, substituo lá naquela equação, né, na equação lá de cima, onde tem aquela derivada de R, né, que é R2 dr, eu substituo por R, derivada segunda de U em relação a R. Né? Então, eu fico com essa equação, finalmente, a ela associada. Né? Note que essa é a equação diferencial, se você observar bem, semelhante com a equação que a gente resolvemos lá em quântica 1 de potenciais unidimensionais. Então, é exatamente uma equação de potencial unidimensional. É isso que a gente vai estar resolvendo aqui. Onde o meu V de R agora tem aqueles dois termos que tem ali. É um V de R mais aquele outro termo que tem aí. A gente chama isso aí de um potencial efetivo, que é o V de R mais o L mais 1, né, H cortado sobre 2μ R2. O primeiro termo, V de R, se eu quero um estado ligado, eu tenho que ter um potencial que faz com que a minha partícula fique ligada. Uma partícula ela fica ligada quando tem um potencial atrativo. Então, aquele meu V de R é um potencial atrativo para atrair exatamente a partícula e deixá-la em certa região no espaço. E aí eu tenho a quantização de energia. Se o V de R for um potencial repulsivo, eu não vou ter, né, estado ligado. A partícula não vai estar ligada a nenhuma origem, nenhum ponto no espaço, de tal forma que ela fica uma partícula livre, certo? Uma partícula sem ligação nenhuma. Então, o V de R, que a gente vai sempre tratar, é um potencial de alguma forma, atrativo, de tal forma para eu quantizar e encontrar os níveis de energia que está ali, certo? Então, o nível de energia. Porém, o segundo termo é um termo extremamente repulsivo. Se você derivar isso, né, que é a derivada do meu potencial, menos a derivada de V em relação a R, o segundo termo
vai dar um termo 1 sobre R3, a minha força, e positiva. Então, portanto, essa é uma força que a gente chama extremamente repulsiva. Então, você tem uma força que você quer que seja atrativa e tem uma outra força repulsiva. Essa outra força ocorre porque a minha partícula, de alguma forma, ela está se deslocando do espaço. Se ela está deslocando do espaço, eu tenho ela associada ao momento angular, e esse momento angular me dá o que eles chamam uma força centrífuga. É uma força como se ela estivesse se afastando da origem, exatamente esse termo, dessa força que tem aí. Então, esse é o que a gente chama o termo centrífugo. Se você estiver em cima da partícula, você sente essa ação dessa força exatamente saindo de um certo ponto R, né, de uma certa origem, que você vai fazer ligar a partícula, certo? Então, você tem o primeiro V de R, você faz a partícula ficar ligada. Né? Para que você quer que ela fique ligada? Para quantizar a energia. Se o meu V de R for um potencial, por exemplo, 1 sobre R2 positivo, ou 1 sobre R positivo, então ele é puramente repulsivo. Então, são dois termos repulsivos, eu não vou ter quantização de energia. Então, eu preciso ter um termo positivo para eu ter essa quantização de energia. Então, um exemplo emblemático que a gente vai resolver, não hoje, mas na próxima aula a gente vai começar, é o potencial do átomo de hidrogênio. O meu potencial é menos 1 sobre R. É o produto da carga, menos E2, dividido por R. Então, se eu fizer um gráfico desse potencial efetivo, né, botando o meu potencial colombiano, eu faço um gráfico bem interessante para a gente analisar aqui, exatamente esse. Quando você coloca L igual a zero, então o gráfico L igual a zero é puramente o gráfico colombiano, não tem o termo centrífugo. Então, esse é o termo L igual a zero, certo? Para L igual a 1 e L igual a 2, então agora eu tenho um termo atrativo, então a soma do atrativo e repulsivo faz com que ele tenha um ponto de mínimo, que não dá para ver aí, mas ele tem um ponto de mínimo, então um termo agora repulsivo, que é 1 sobre R2, e um termo atrativo, que ele quer ir para cá. Quando você soma os dois, você agora tem esse gráfico para L igual a 1 e L igual a 2, exatamente atingindo o ponto de mínimo. Para todos esses casos aí, né, para L igual a 0, 1, 2, qualquer valor de L, né, o meu sistema vai ficar com estado ligado. Para L igual a 0, puramente ele só tem o termo colombiano, então o termo colombiano, né, que é atrativo entre o elétron e a carga lá do meu núcleo, né, então, portanto, eu vou ter níveis discretos de energia, e quando eu tiver L igual diferente de 0, você tem aquele ponto de mínimo e você vai ter vários L ou vários níveis de energia também, para L também diferente de 0. Então, isso a gente vai fazer somente na próxima aula. Quer resolver esse problema aí do potencial, né, colombiano, ok? Bom, o que hoje a gente vai aprender? A gente vai aprender algumas funções, hoje em especial, algumas funções especiais. As funções especiais que a gente vai tratar hoje são as funções de Bessel. E na próxima aula a gente vai aprender os polinômios de Laguerre. E aí a gente fecha exatamente as soluções dos polinômios, das funções especiais, né? Dos polinômios das funções especiais, para tratar o problema de potenciais centrais, né? E no final, né, certamente vai ser na outra segunda-feira, eu vou mostrar para vocês uma gama de potenciais V de R, então muitos potenciais V de R, eu vou tratar o que a gente chama o estado L igual a zero, que é o que a gente chama a onda S. S, porque o L igual a zero. E aí eu vou propor vários modelos para V de R e vou escrever uma solução geral em função de um polinômio ou de uma função especial, que são as funções hipergeométricas. Então, vou lhe apresentar funções hipergeométricas e esses potenciais V de R vão estar tudo contido nesses potenciais, nessas funções hipergeométricas. E com as funções hipergeométricas, eu sei quantizar energia para qualquer potencial V de R, desde que o L igual a zero. Então, eu tenho que botar L igual a zero na minha equação diferencial e posso ficar brincando com esse V de R de algumas soluções bem diferentes, ok? Então, a gente vai terminar isso na outra segunda-feira. A gente vai falar exatamente sobre essas ondas S, e aí a gente termina o nosso capítulo da nossa próxima prova, né? Certo? Da primeira prova. Muito bem. Então, vamos lá analisar o comportamento da minha função, da minha solução U de R, em alguns comportamentos assintóticos. Primeiro, quando R tende a zero, então em torno de R igual a zero,
e depois para R tender ao infinito. Então, quando R é muito grande e quando R é muito pequeno. Então, eu quero que como é que se comporta esse U de R? Bom, primeira coisa que eu quero é que o meu potencial ele tenha esse comportamento, que ele varie dessa forma, de tal forma que R2 multiplicando V de R, ela vá a zero. Por exemplo, potencial 1 sobre R, então potencial 1 sobre R é um exemplo desse caso aí, né? Porque V1 sobre R, como multiplicar por R2, quando R tender a zero, ele dá esse limite que tem aí. Então, o que é que acontece? Eu pego essa equação diferencial que está lá em cima, multiplico tudo por R2. Quando eu multiplicar tudo por R2 e fazer R tender a zero, ou R bem próximo de zero, então o termo lá embaixo, que vai ficar R2 multiplicando por E, é uma constante, então o R2 ela vai multiplicada por E, como o R é muito pequeno, o lado direito vai ser pequeno. Então, portanto, eu desprezo em primeira ordem. No lado esquerdo, eu tenho o R2 multiplicando por E vai a segunda, eu tenho que deixar ela preservada, e o outro vai ficar o R2 multiplicado por V de R, aí eu uso essa propriedade que eu quero para o meu potencial V de R, que ele vai a zero quando o R tender a zero, então a grandeza ela varia lentamente com o R, de tal forma que satisfaça essa propriedade. Então, portanto, quando o R2 multiplicar por V de R, esse termo despreza. E o segundo termo, quando eu multiplicar por R2, eu tenho, cancela R2 com R2, e, portanto, eu fico só com o segundo termo. Então, de forma aproximada, eu fico com essa equação exatamente que eu tenho aqui. Então, a minha equação diferencial que eu vou resolver é exatamente essa equação diferencial, que é simples de resolver. Então, para o de R, eu quero que ele vá com a lei de potência, então ele vai a zero, né, com R elevado a uma potência, aí eu digo que esse R é uma potência S, não tem nada a ver com spin, é uma potência S qualquer. Então, de tal forma que meu U de R tem essa propriedade. Quando R tender a zero, meu U de R tem que ser zero. E isso vai ficar claro daqui a pouco, porque a minha função tem que ser de quadrado integrável. Então, eu tenho que fazer a minha integral de zero até infinito, meu U de R tem que satisfazer isso, e também tem que ir a zero quando R vai no infinito. Então, essa é a primeira propriedade do nosso U de R. Então, eu pego esse U de R, substituo lá na derivada segunda. Eu derivo duas vezes, aí quando eu derivar duas vezes, eu fico com uma equação, né, uma equação para o S. E quando essa equação do S é a equação do segundo grau, ela tem duas raízes. A raiz, eu tenho uma raiz é L mais L, S1, e a outra raiz é S2 igual a menos L. Como L é um número positivo, que é 0, 1, 2, né, e assim sucessivamente, então, portanto, como eu quero que meu U de R seja uma função, seja zero quando R vai a zero, não seja singular na origem, então a segunda solução, S2 igual a menos L, eu tenho que ser anulada. Ela tem duas soluções, a solução que eu vou considerar é a primeira solução. Então, é o U de R, né, a constante C, R elevada a L mais 1. Então, esse é o comportamento assintótico do meu U de R. É exatamente isso que a gente tem aqui, certo? Então, eu quero que meu U vá a zero quando R vai a zero. Mas por que isso? Fica fácil quando eu fizer a condição de normalização. Então, quando eu fizer a condição de normalização, então a integral em todo espaço da minha função de onda total, que é o produto do harmônico esférico, né, dos harmônicos esféricos com a solução radial. Então, quando eu substituir aí, eu tenho duas integrais. Então, a parte angular, que tem a ver com os harmônicos esféricos, isso é igual a 1. Portanto, essa integral radial é igual a 1. Né? É igual a 1. Então, como o é R multiplicado, então eu posso botar esse R para dentro desse módulo do R, né, do R de NL. Então, R multiplicado por esse R grande de R é o meu U. Então, eu tenho uma integral em U, essa condição de normalização. Então, aí está explicado o que eu quero que seja, U de R seja finito em R igual a zero. Ela não pode ser infinito, porque se ela for infinito, ela tem essa integral, não fica, que é a condição de normalização, finita. Então, U de R, U de zero tem que ir a zero. Certo? E a segunda condição é que lá no infinito, o meu U de R também tem que ir a zero, para ser essa função que a gente chama de quadrado integrável. Ela é integrada em todo espaço, como R é maior que zero, eu vou fazer a integral de R igual a zero até infinito. Então, essa é a primeira propriedade, para como ela se comporta para R próximo de zero. Agora, o outro comportamento assintótico é quando R vai ao infinito, para grandes distâncias. Certo? Grandes distâncias. Então, agora eu pego para grandes distâncias. Então, tudo que tiver variando com
o 1 sobre R é um número muito pequeno. Então, como meu V de R é uma grandeza que vai, né, com 1 sobre R, ou qualquer uma função que vai diminuindo com a distância, então, portanto, esse termo que está em colchete tende a zero. Então, portanto, quando R tende ao infinito, você tem exatamente aquele primeiro termo, o segundo termo da minha equação ali é um número muito pequeno. Então, eu fico com uma equação diferencial que eu vou ter duas soluções. Uma, quando é positivo e quando é negativo. O que é que significa isso? É positivo, significa que eu vou ter o que a gente chama estado ligado. E o outro é negativo, é o que a gente chama o estado de uma partícula livre. Isso vai ser importante quando descrever espalhamento de partícula, né? Então, é quando uma partícula passa através de um grupo de átomos, a partícula vai embora. Então, o feixe de partícula vai embora, ela não fica ligada. Ela não pertence ao meu átomo. Então, ela vai embora. Então, essa é a solução que a gente chama da solução da onda espalhada. É que o E positivo. Então, aquela minha partícula vai e eu precisaria encontrar essas soluções lá na frente das funções de onda espalhada. Né? Então, esse é o primeiro estado, é o estado ligado. Então, o estado ligado, né, é o estado onde o E é negativo. Né? Então, quando E é negativo, eu defino o meu alfa ao quadrado, né? Passo para o outro lado, aquele menos 2, vai ficar menos 2.000, né? Para o outro lado, aí você tem essa solução, que é o U de R, né? Que é o meu estado ligado. Então, quando eu passar para o outro lado, vai ficar menos 2.000 E sobre H, eu chamo de, né, menos, né, alfa ao quadrado. Como é negativo, esse alfa é um número real. Portanto, é um número real. Então, o E negativo vai estar relacionado com meus estados ligados. E por que eu só considero essa solução? Ela tem duas soluções, a outra solução é exponencial de mais alfa R. Mas como minha função tem que ser de quadrado integrável, essa solução é fisicamente inaceitável. Eu só fico com a primeira solução, que ela tem que tender a zero quando R tende ao infinito. Certo? Então, a gente analisamos esses comportamentos, e isso vai ser importante lá na frente no átomo de hidrogênio, esses comportamentos assintóticos, para a gente resolver o V de R, né, que é menos 1 sobre R, que é o potencial colombiano. Ok? Muito bem. O outro caso, exatamente que eu falei aqui, então esse é o estado que deixa a partícula ligada, e o outro caso é quando a energia é positiva. Então, quando a energia é positiva, então agora eu defino agora um vetor K ao quadrado, então agora o E é positivo, e agora eu tenho minhas ondas espalhadas, uma onda indo e uma onda voltando, exatamente essa é minha onda espalhada. Esse resultado vai ser importante mais quando a gente estudar espalhamento no nosso final do nosso curso, certo? Então, o mais interessante para a gente vai ser o primeiro caso de estado ligado, quando a gente resolver o átomo de hidrogênio. Então, a gente sabe como se comporta assintoticamente as funções de onda. Isso vai nos ajudar, né, a resolver potenciais, né? O potencial mais complicado que a gente vai resolver é do átomo de hidrogênio. Qualquer um outro potencial, né, a não ser se não tiver em casos especiais, eu não tenho solução fechada, certo? Então, alguns potenciais eu sei resolver, ok? Bom, então, essa é a nossa análise da nossa solução, né? Bom, então agora vamos analisar os números quânticos que a gente vai ter aí. Bom, então a gente vai ter um número quântico, que a gente vai ser chamado número quântico principal. Eu vou chamar esse o N, por enquanto a gente não sabe quanto vale ele. Tem um número quântico associado lá, né, ao meu L2, que a gente vai chamar o número quântico azimutal, que é o L, que é 0, 1, 2, 3. Por enquanto não tem nenhum limite, então vai depender do meu V de R, então por enquanto não tem nenhum limite para o L. E o M é o número quântico magnético. Por que magnético? Porque quando eu colocar o meu sistema na presença de um campo magnético, existe o acoplamento do momento dipolo, né, com o campo magnético, que leva exatamente esse termo zima, que é exatamente que vai dar a separação de nível de energia de acordo com o campo magnético. Por isso que é chamado, e vai depender desse número quântico M que tem aí, certo? Então, os meus harmônicos esféricos que a gente vimos tem essa solução, né? Essa solução que tem aí. Esse F de L de M é o nosso polinômio de legenda associado, né? Que a gente já vimos lá qual é a cara dele, e aí é todo meus harmônicos esféricos, certo? O hamiltoniano do nosso sistema, ela satisfaz essa equação de alto valor. A minha energia só depende de NL, como a gente já vimos anteriormente, porque a minha equação radial, ela depende de L, e vai apresentar mais um número quântico N, que depende do meu grau de liberdade da solução radial da variável R. Então, vai aparecer naturalmente
quando tiver estado ligado, é esse número quântico N. Ok? Esse número quântico N. Aí, veja. Então, significa que a minha energia NL não depende de L. Sendo que, dado o valor de N e o valor de L, eu posso ter 2L mais 1, que o M vai de menos L a L, valores de M. Mas meu N é N de L, ela não depende de M. Então, isso significa que tem, dado NL, a minha energia, existe 2L mais 1 funções de onda, que tem o mesmo autoenergia, é N de L. E isso é a primeira degenerescência que eu tenho no sistema. É uma degenerescência, né, devido ao momento angular, devido ao número quântico magnético, porque a minha energia não depende do M. Se eu colocar um campo magnético, a minha energia vai depender do M, aí eu quebro essa degenerescência. Então, por enquanto, eu não estou tratando desses efeitos. Então, no meu sistema, simplesmente aquele hamiltoniano do jeito que ele colocou, potencial central, simplesmente isso. Então, portanto, eu tenho essa degenerescência, e essa é a degenerescência que a gente pode chamar de essencial. É essencial porque realmente não tem, isso é uma consequência da fórmula do nosso hamiltoniano. Então, o nosso hamiltoniano só depende de L2. Então, portanto, essa degenerescência, ela a gente chama essencial por causa do próprio hamiltoniano. Bom, mas, depender do meu VDR, então, depender do meu VDR, então, né, pode, que aí vai depender do meu VDR, né, pode ocorrer, dado o valor de N, a minha energia também apresentar degenerescência em função do L. Então, significa que eu dou 2 L's diferentes, L e L', e a energia é a mesma. Então, note que isso não é a consequência do meu hamiltoniano. Isso ocorre por causa do potencial. O potencial que eu vou usar, que pode ocorrer. Né? Então, pode existir um dado valor de N e 2 valores de L, que a energia pode dar a mesma. Essa não é uma degenerescência que vem do hamiltoniano, que é uma consequência do hamiltoniano. Isso é conhecido como uma degenerescência acidental. Nada a ver com um acidente, né? Mas, na verdade, é que ela não é uma consequência do hamiltoniano. Isso ocorre por causa do nosso potencial, né? Do nosso potencial. Né? Exemplo que a gente vai resolver é o potencial colombiano. Então, esse potencial colombiano, ele vai ter essa degenerescência que não era esperado, e a gente vai entender isso no final da nossa exposição desse capítulo, por que ocorre isso, né? Por que ocorre essa degenerescência, e aí a gente vai usar a ideia que a gente aprendemos de teoria de grupo, e a gente vai ver que é uma redução de grupo, né, que faz essa degenerescência. Então, por trás disso tem uma simetria, e essa simetria é quebrada, né, nesse potencial que está aí. Ok? Então, isso é posterior. Então, só esse tipo de degenerescência essencial, porque está no hamiltoniano, ou uma coisa que não é uma consequência do hamiltoniano, né, a gente vai chamar de degenerescência acidental. Ok? São os dois tipos de degenerescência que tem. Bom, então a gente vai, como a gente vai resolver o problema do átomo de hidrogênio, a gente vai tratar um sistema de duas partículas interagentes, né? Então eu tenho duas partículas, ela interage entre si, então é um V de R, né? Então eu tenho a energia cinética da primeira partícula, energia cinética da segunda partícula, e tenho, então é como se fosse o elétron e lá o próton, certo? Essas são as minhas duas partículas que eu tenho, partícula 1 e partícula 2. Então, ele interage entre si através de um potencial, esse V que está aí, que depende da diferença entre R1 e R2, certo? Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, a gente vai reduzir esse problema a duas novas variáveis, que vai ser a variável do centro de massa, que eu vou chamar aquele R grande, mas depois eu vou chamar de RC, né, que é a minha notação que eu estou usando, e o R, que é a distância relativa, que é o R1 menos R2, o vetor R1 menos R2 é a minha variável R que está ali. Então, eu vou redefinir essas minhas duas variáveis. Então, no lugar de escrever a minha função de onda em função de R1 e R2, eu vou escrever em função de RC, que é a posição do centro de massa, e do R, que é da distância relativa, do vetor relativo. Então, eu vou reescrever tudinho em função disso. Por que isso? Porque agora eu consigo desacoplar. Então, do jeito que está aí, ela não está desacoplada. Variável 1 com variável 2. Quando eu mudar essas variáveis, agora eu vou desacoplar.
o centro de massa do meu sistema e a da variável R da variável relativa. Então, aquela equação diferencial que eu coloquei inicialmente é da minha variável relativa. É essa equação que a gente vai querer resolver, né, aqui, a partir, depois desse tratamento, né, de separação, né, mudança de variável, né, dessa mudança de variável. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o que é que a gente vai fazer. Então, vamos definir o R do centro de massa, definido o R do centro de massa, RC, M1, R1 mais M2, que é a média ponderada, dividir pela massa total, M1 mais M2, que eu vou chamar de um M, é a soma da massa total. E o R é o vetor da distância relativa, é o vetor R1 menos o vetor R2. Podia ser R2 menos R1, isso tanto faz, porque o meu potencial vai ser central, ele só depende do modo dessa R1 menos R2. Então, isso não é relevante. Então, com isso aí, eu posso agora resolver esse sistema de equações, né? E encontrar R1 e R2 em função do R do centro de massa e em função do R da distância do vetor relativo. Então, eu encontro esse resultado aí, onde esse M grande é aquele M1 mais M2, é a massa total do nosso sistema, do meu sistema de duas partículas interagindo. Ok? Então, eu encontro R1 e R2. Encontrado R1 e R2, eu posso agora definir dois momentos lineares. O momento linear do centro de massa, que é a massa total, vezes a derivada, né, da velocidade do R do centro de massa, ou RC ponto. E, né, do meu momento relativo. Eu estou colocando aí, mas naturalmente vai aparecer essa massa reduzida que tem aí. Então, eu vou definir um outro momento, que é μ multiplicado por R ponto, onde R é o vetor relativo. Então, esse μ que está aí, que é esse resultado que está dado aí, M1, M2 dividido pela massa total, a gente vai chamar de massa reduzida. Isso surge naturalmente. Eu estou colocando já definido, né? Mas isso vai surgir naturalmente. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso hamiltoniano inicial. Agora a gente tem como escrever, né, P1 e P2 em função de RC e R, ponto, né? Porque vai ter R derivada que vai estar lá. Aí eu posso escrever esse RC ponto e R ponto em função, olha, do PC e do meu P. Aí eu vou fazer aquelas manipulações matemáticas e vou encontrar uma equação, né? A minha equação diferencial, duas funções, duas variáveis independentes. Uma do R do centro de massa e uma do R relativo. Aí duas equações completamente independentes e, portanto, a parte do centro de massa é como se o centro de massa estivesse andando como uma onda livre. Isso não vai alterar o espectro de energia, porque a energia não se mede, o que se mede é diferença de energia. Então, a energia é medida a menos dessa constante relativa. Certo? Então, agora eu posso fazer exatamente isso. Se eu tenho o R1 e o R2, eu posso calcular o P1 e o P2. Então, P1 e P2, se eu multiplicar por M1, a primeira equação, e derivar em relação ao tempo, então, M1 multiplicado por RC ponto, aí a outra equação, quando eu multiplicar M1, vai ficar M1 vezes M2 dividido por M grande, é a minha massa reduzida. Então, a minha massa reduzida multiplicado por R ponto é o meu P, o P que a gente falamos anteriormente. O P2 é a mesma coisa, pego o meu R2 derivo e multiplico tudo por M2. Então, vai ficar M2 multiplicado por RC ponto, menos, porque vai ficar M2 vezes M1, dividido por M grande. É a nossa massa reduzida, e a massa reduzida multiplicada por R ponto é o meu P relativo. Então, agora eu tenho P1 e P2. Agora eu coloco lá no nosso hamiltoniano. Então, eu pego agora meu P1, pego meu P2 e vou substituir aí. R1 menos R2 é o meu R, então, portanto, fica a minha equação escrita assim. Certo? Então, eu peguei o meu P1 que está lá em cima, peguei o meu P2 que está lá em cima e substituo lá no nosso hamiltoniano, né, inicial. Aí eu só fazer o quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo. Quando fizer duas vezes o primeiro pelo segundo, é o produto escalar, RC com PC. Exatamente isso que eu tenho aqui. Né? Então, eu desenvolvo o primeiro, boto 1 sobre 2M1 em evidência. Desenvolvo o segundo, boto 1 sobre 2M2 em evidência, mais o V de R. Né? Esse termo que está em vermelho, que eu coloquei grifado aí, é porque aquele tem 2M1 e o outro tem 2M1, cancela. No segundo termo, eu tenho 2M2, cancela com 2M2. Então, você veja que RC ponto multiplicado por P
vai cancelar com menos, né, do segundo termo, RC.P. Então, se cancela esse termo em vermelho que está aí. Então, só vai ficar os outros termos, menos esse termo que está destacado aí em vermelho. Né? Então, portanto, eu tenho o meu Hamiltoniano. Agora eu pego, deixa eu colocar aqui, eu coloco ali, ó, o M1 ao quadrado dividido por M1 dá M1, o outro eu tenho M2 ao quadrado dividido por M2 dá M2, aí o RC ponto ao quadrado eu boto em evidência, eu fico com essa equação que tem aqui, né, que é M1 mais M2 dividido por 2, que está ali, né, repetindo que está ali, ó, M1 ao quadrado cancela com M1, o M2 ao quadrado cancela com M2, aí eu boto o RC ponto ao quadrado em evidência, fica M1 mais M2 dividido por 2, né? E o outro termo fica 1 sobre M1 e 1 sobre M2. Esse 1 sobre M1, né, que é o segundo termo, que está ali, ó, 1 sobre M1 e o outro 1 sobre M2, e boto P ao quadrado, né? Esse termo que está aí é nada mais do que o inverso da nossa massa reduzida, né? Vai ficar 1 sobre M1 dividido sobre M2, isso é o inverso da nossa massa reduzida. Então, portanto, quando eu colocar na nossa equação, eu encontro esse resultado que tem aí, ok? Então, eu fico com P ao quadrado, né? O meu Hamiltoniano vai ficar o PC ao quadrado, que aí eu tiro o valor de RC ponto em função do PC, fica esse primeiro termo relativo ao centro de massa, e o outro segundo termo, as minhas variáveis relativas. Então, agora eu posso separar minhas variáveis. Antes eu não podia separar, porque R1 e R2 tinha aquele acoplamento do meu V. Agora eu desacoplei na variável centro de massa e na variável R. Então, portanto, meu Hamiltoniano agora, ela fica desacoplada em dois termos, um do centro de massa e um na variável relativa. Certo? Portanto, se eu posso fazer isso, eu tenho o meu Hamiltoniano HC e tenho o meu Hamiltoniano relativo, que é P ao quadrado sobre 2π mais o V de R. Então, como minhas variáveis são independentes, aquela soma de HC com HR, eu poderia colocar até uma bolinha, né? Que seria uma soma direta, que são subespaços diferentes. Então, é separado entre si, certo? Como elas são separadas entre si, eu vou ter a minha função de onda, é o produto delas. Eu posso resolver uma equação para HC e uma equação para H de R. A solução de H de R é a equação que a gente colocamos no início do nosso problema. Né? Se o potencial for central, eu tenho um produto de um R de R multiplicado pelos harmônios esféricos. Certo? Então, eu tenho exatamente esses dois Hamiltonianos para resolver. Eles comutam entre si, portanto, tem a mesma base. Então, portanto, o HC aplicado a um φ dá um EC, o H de R aplicado a um φ dá um E de R. Né? Então, isso, consequência que está no meu sistema. Então, agora, minha função de onda, ela vai ser uma função de onda de R, da variável relativa, e do RC. Como eles estão desacoplados, tá, você vai ver que a minha função de onda vai ser o produto de duas funções de onda, de uma relativo à variável RC e a outra relativa à variável R, né, da variável relativa. Né? Então, portanto, eu tenho exatamente isso. O meu φ é o produto direto de um QC de C, do centro de massa, vezes um φ de R, da minha variável relativa. Certo? Então, agora eu tenho duas soluções. A primeira é simples. A primeira solução do centro de massa vai me dar uma onda livre. Então, portanto, se eu agora transformar isso, multiplicar tudo por R, botar no espaço das coordenadas do centro de massa, você tem um QC de R e o meu E de C é aquela minha energia é um contínuo. Então, a solução disso aí é uma onda plana ou uma onda livre, exatamente em 3 dimensões, exatamente isso aí. Então, isso me dá um contínuo de energia. É como o meu sistema estivesse deslocando o centro de massa, mas internamente você tem a distância relativa. E a distância relativa vai depender do meu potencial, se pode ter estado ligado ou não estado ligado. Aí eu tenho que resolver uma equação diferencial para o V de R. Né? Então, essa é a solução do centro de massa, que vai ser multiplicada lá na minha função de onda total. Né? E essa é a parte da minha energia, né, que a gente vai colocar lá, da energia do meu sistema total. Okay? A solução da distância relativa, eu multiplico isso aí, dá a equação diferencial que a gente acabamos de resolver. Então, essa é a equação diferencial que a gente vai resolver. Se o V de R, vetor agora, tiver simetria central, então, potencial V só depende do módulo, aí eu posso separar esse φ de R como produto do R de R vezes os harmônios esféricos, o que a gente fizemos antes.
Então, portanto, voltamos àquela nossa equação colocada no início para vocês, certo? Bom, então, a partir de agora, vamos brincar com essa equação e resolver, né, para alguns casos interessantes de V de R, certo? Então, dado V de R, eu resolvo essa equação diferencial. Hoje a gente vai apresentar isso, né, as funções de Bess, né? Então, as funções de Bess. Na próxima aula, os polinômios de Laguerre e na outra aula, as funções hipergeométricas, né? E aí são os conjuntos de funções que você tem para tratar potenciais centrais, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, o caso mais trivial, é o primeiro caso trivial, note que isso aí é solução de potenciais unidimensionais. Única diferença que tem aquele termo centrífugo, 1 sobre R2, que não aparece lá, né, no seu sistema. Se eu colocar L igual a zero, fica exatamente o que a gente fez anteriormente. Né? Se o L for igual a zero, a gente chama onda S, aí fica exatamente minha equação de Schrödinger em potenciais unidimensionais. Que a gente fez lá, eu fiz L moderna, fizemos lá em quântica 1. Para L diferente de zero, aparece esse 1 sobre R2. Mas a cara é a mesma, de potencial unidimensional, na variável R que tem aí. Ok? Bom, então o primeiro problema que a gente resolvemos lá, né, na equação de Schrödinger em uma dimensão, foi a partícula livre. Então, a minha partícula livre é o V de R igual a zero. É o problema mais trivial que tem. Então, para V de R igual a zero, eu coloco lá na equação. O que é que significa? Uma partícula livre, não tem nenhuma ligação entre ela. Então, se tiver uma partícula andando no espaço e não tem nenhum potencial agindo sobre ela. Então, é uma partícula exatamente livre que tem aí. Bom, a solução da minha equação é essa que está aí. Bom, se você olhar a cara da sua equação, não é aquela função de onda livre acostumada que a gente tem. Se eu colocar L igual a zero, aí bate com aquela solução de seno e cosseno, né, de KR, que a gente estudamos lá em quântica 1. Né? Se o L for diferente de zero, aí não. Vai dar algumas funções especiais que a gente vai apresentar, que são as funções de Bess. Ok? Então, vamos entender a solução, que lá no material que eu passei, eu deduzo tudo isso aí, até chegar ao resultado que eu vou colocar. Eu não vou fazer, não há necessidade, vocês podem ver lá os detalhes matemáticos com mais propriedade. Ok? Então, você agora tem, primeiro caso, você pode arrumar, deixar aquela equação para não ficar dependente de indicar, aí você define um ρ, que é K multiplicado por R. Então, se você botar ρ igual a K multiplicado por R, bota K2 em evidência. Quando você botar K2 em evidência, vai ficar ali R2 vezes R vezes K ao quadrado, na derivada, e embaixo também vai ficar K vezes R ao quadrado. Aí eu fico com a variável em ρ. Então, eu tenho uma integral em ρ no lugar em K. Então, o meu ρ é K vezes R. Ok? Então, eu tenho exatamente isso para fazer. Bom, então, o caso trivial que a gente pode resolver isso, né, é a solução L igual a zero. Eu estou chamando de solução regular, que vocês vão entender porque é a solução regular. Então, quando eu colocar L igual a zero na equação diferencial, né, do meu partícula livre, é o que a gente chama a onda S, que está no momento angular L igual a zero, eu boto L igual a zero na minha equação. Aí eu fico com essa equação. É essa equação básica que todo mundo sabe resolver, que hoje a solução é exatamente essa. O U de ρ vai dar um A seno de ρ, que é KR, mais um B cosseno de KR. Bom, eu quero que o meu U, quando R tender a zero, que ela vale todo o meu espaço, ela seja zero. Então, a solução em B, olha, aquela solução em B não é fisicamente aceitável. Ela vai ser uma solução singular. Por ser uma solução singular, eu elimino ela. De tal forma que meu R de R é o U de R dividido por R. Aí eu posso só redefinir, multiplicar embaixo e em cima por K. Aquele meu A vai ser a linha, que eu multipliquei por K, em cima e embaixo, na minha equação, para encontrar o R de R. Essa minha função, seno de KR dividido por KR, é o que a gente chama a função de Bess de ordem zero, o J0 de KR. Então, essa é a primeira função especial que a gente dá para demonstrar para L igual a zero. Para L diferente de zero, a gente pode seguir um procedimento que está lá no material que vocês podem analisar, e a gente desenvolve todas as funções de Bessel para qualquer valor de L, certo? Então, portanto, eu teria agora essa equação diferencial. Então, eu voltei para a minha equação em R de R,
para escrever em função das funções de Bess. Então, eu tenho essa minha uma equação diferencial, é o que eu chamo a equação diferencial de Bess, esférica, vai me dar as funções. Então, meu R de R, ela é dado pela soma de duas funções, um JL e o N de L. O JL são as funções que a gente chama regulares. Significa, quando R tende a zero, ela vai ser um valor finito, né? Ela não vai ser infinito. E o NL é a parte singular. Às vezes eu uso, às vezes eu não uso, vai depender de cada problema. Na próxima aula a gente vai resolver um outro problema que vai precisar usar essa parte singular. Ok? Bom, então é a minha função de Bess, que eu posso gerar todas as minhas funções. Então, a primeira é a solução regular, que ela é bem comportada em R igual a zero. Eu gero ela através dessa geratriz, né, dessas derivadas em função de seno de x sobre x. Isso está deduzido do material de vocês. Isso é desnecessário, essa física matemática. Essa é a função de Bess esférica de ordem L. E a outra é a função de Neumann esférica, né, a solução singular. A gente vai ver que essa solução singular, quando x tende a zero, a minha função de Neumann vai a menos infinito. Então, quando você tiver uma solução que inclua a origem, você tem que colocar o b igual a zero. Você não pode incluir a origem, porque essa função de Neumann, ela diverge. Ok? Ela diverge. Ok? Mas isso a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, então aqui está algumas funções, então você pode pegar alguns valores de L, fazer essas derivadas e gerar as funções de Neumann, né? J0, J1, J2, o N0, N1, N2, ok? De tal forma que você pode traçar o gráfico e você vê que é uma função bem comportada, portanto, ela não tem nenhuma singularidade, eu não coloquei o N, mas se você colocar o N, se você colocar o ρ tende a zero, ela vai a menos infinito. Basta pegar a primeira, o N0, que dá para ver. Quando o ρ igual a zero, cosseno de zero é 1, a gente vai ficar 1 sobre ρ, dá menos infinito. Já o J0, você vê lá, ela é finita para qualquer valor de ρ. Se você fizer o limite de ρ tender a zero, todos vão a zero, né, para L maior que zero, e para L igual a zero, ela vai a 1. Mas ela é finita, né, que é importante que ela seja finita, para que a minha integral tenha de quadrado integrável, né? Minha função de onda seja finita, quando eu integrar de zero a infinito, minha função radial. Bom, às vezes, que a gente não vou falar, eu vou colocar, mas a gente vai fazer uso, quando a gente estiver quantizando, a gente vai ver que a gente vai fazer condição para o meu J ser zero em algum ponto, igual feito da caixa. Então, o caso que a gente vai chamar da esfera, né, o potencial da esfera dura. O ponto onde o J corta o eixo é o valor onde J é igual a zero. Esses pontos que estão ali marcadinhos em preto, a gente chama os zeros da função de Bess. Isso pode ser calculado em qualquer aplicativo matemático, chama os zeros da função de Bess. Então, para um dado valor de L, eu tenho vários valores de P, vários zeros associados. Então, você veja que você tem aí, vai levar isso, os zeros, quando eu estiver resolvendo o potencial da esfera dura, né, a gente vai ter exatamente a quantização da energia, os zeros da função de Bess. Ok? A mesma coisa vai acontecer para as funções de Neumann, também vai ter zero. Ela só tem o infinito, mas ela também cruza, porque elas são funções oscilatórias, como está lá, seno e cosseno, que está lá. Então, portanto, ela também cruza o eixo e tem os zeros a ela associados. Certo? Isso você pode encontrar em tabela, ou pode gerar isso no Maple ou qualquer aplicativo matemático para encontrar os zeros dessas funções. Ok? Bom, quando a gente vem em grandes distâncias, então, por exemplo, quando a gente resolveu o problema da esfera de uma caixa de potencial, então agora meu potencial não é infinito para R maior que A numa região, eu vou precisar pegar essa minha solução para R tender ao infinito. Quando eu pego R tender ao infinito, o J de R e o N de R, ela tende a zero com uma lei de potência. Se eu combinar o J e o N, eu crio uma outra função de Bess, né, que é uma combinação dessas, chamada funções de Hankel, né, que é essa aí. É o HL1 e o HL2, que é o complexo conjugado de H1. Então, por exemplo, se você combinar o J0 e o N0, você leva essas funções que estão aí. E o H1 leva essas funções. Então, essas funções vão ser úteis, né, mais na frente, né, quando a gente quiser tratar para grandes distâncias, usar essas funções é mais apropriado do que as funções de Neumann e as funções de Bess esférica. Certo? Essas são chamadas as funções de Hankel, né, de ordem L. Ok?
mas isso são funções, as mesmas funções, só combinado entre si. Bom, então você pode, agora, se ela é uma onda livre, solução da onda livre, né? Se uma partícula está livre, minha energia é positivo, então, portanto, ela está livre no espaço que está aí. Certo? Então, meu R, minha função de onda, se eu tiver em coordenada esférica, então minha variável R é R, θ e φ. Então, significa que esse termo exponencial de IK escalar R, eu posso expandir ela como uma combinação linear dos meus harmônicos esféricos, porque é a solução da minha parte radial, e dos meus harmônicos esféricos, dos meus harmônicos esféricos. E o C de L de M é um meu coeficiente da minha expansão. Então, minha onda livre pode ser colocada em coordenada cartesiana ou em coordenada esférica, certo? Ou em coordenada esférica. Bom, o meu K é o meu vetor de onda, a direção que a partícula está andando. É um eixo arbitrário que você pode escolher. Eu, então, posso escolher o K na direção do eixo Z. Se você escolher o K na direção do eixo Z, eu consigo calcular esse coeficiente C, que está feito no material de vocês. É um exemplo que eu faço lá, todas as contas para mostrar se o K estiver na direção do eixo Z, eu calculo aquele coeficiente CL de M, e só vai depender a minha expansão de L, porque o meu sistema só vai depender de R e de θ, portanto, a minha função é uma função de R e θ. Ela tem simetria que a gente chama azimutal. Ela não depende do ângulo π, certo? Portanto, isso está deduzido no material de vocês, certo? Isso, por enquanto, a gente não vai precisar, mas isso vai ser importante quando a gente fazer o que a gente chama da teoria de espalhamento, né? A expansão que a gente chama teoria das ondas espaciais, né? Das ondas espaciais. Bom, então isso é a minha onda livre. Bom, então agora vamos fazer o segundo problema nosso dessa aula, e a gente vai terminar a nossa aula, como a gente está prometendo, em uma hora só, para não cansar a beleza de vocês. Então, o segundo problema que a gente vai ter é que a gente chama o problema da esfera dura. Então, é um potencial exatamente daquela caixa que a gente fez no X. Agora eu vou fazer a solução num V de R. Então, uma partícula dentro de uma esfera de raio A, cujo potencial fora da esfera é infinito. Então, significa que a minha função de onda é zero para R maior ou igual a zero. Então, a probabilidade de encontrar ela fora da caixa é zero. E dentro da caixa, meu potencial é zero. Então, se eu colocar o V de R naquele potencial, meu V de R dá essa equação. Essa equação é o que a gente acabamos de analisar. Me dá exatamente as funções de Bess. Então, a solução desse problema são as funções de Bess. Então, meu R de R, né, que é o U de R dividido por R, dá essa solução, essa superposição, né, do JL com N de L. Bom, como a origem está incluso na minha solução, porque para R maior que a solução é zero, então não tem solução, então eu só estou preocupado com a solução radial, que a solução angular é meus harmônicos esféricos. Eu não vou se preocupar mais com meus harmônicos esféricos, o que eu quero analisar aí é a quantização da energia do nosso sistema. Então agora eu tenho um estado ligado, a partícula está ligada dentro desse potencial, ela não pode sair. Então ela vai ter estado ligado, portanto vai ter quantização de energia que a gente vai analisar aqui. Okay? Então a solução singular tem que ser eliminada. Então essa solução não pode existir. Então B é igual a zero. Ok? Então o coeficiente B tem que ser igual a zero, porque minha função de onda em R igual a zero, ela tem que ser finita. Portanto, não pode ter essa solução singular. Então só tem a parte J de R. Então essa é a minha solução do nosso problema. Então a solução do nosso problema são as funções de Bess. São só as funções de Bess. Bom, e agora? Agora vou analisar os estados ligados da quantização da energia. Então, o que é que eu tenho que garantir aqui? Que a minha função de onda para R igual a A, ela tem que ser zero. Né? Ela tem que ser aqui, né, os nó da minha função de onda. Igualzinho daquela nossa caixa que a gente fez no potencial, né, V de X. Né? Então, agora eu boto R igual a A e o R de A é igual a zero. Porque a probabilidade de encontrar ela para R maior ou igual a A, que o potencial é infinito, é zero. Portanto, a minha função de onda tem que ser zero. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, minha função agora, ela vai depender agora, eu boto R igual a A, R igual a A, aí boto lá na minha função de Bess, então meu coeficiente A, que está ali, minha constante de normalização, não pode ser zero, quem tem que ser zero é o JL de KA.
do JL de K igual a zero é calcular as raízes de K, ou as raízes xn de L. Certo? Então, agora, eu vou pegar os zeros da minha função de Bess, que agora, para dado valor de L, eu tenho vários valores de N. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, e vários valores de N. Então, eu tenho um conjunto de valores de N. Né? Esses valores de N que a gente vai ter, né? Note que o x de N de L é o meu Ka. Meu K é aquele raiz de 2ME dividido por H cortado ao quadrado. Então, significa que aí eu quantizei a energia. Então, eu tenho o que chama os estados ligados do nosso sistema. Certo? Então, portanto, fazendo essa analogia, o meu é N de L, agora depende de dois números quanto, dado o valor de L, eu tenho vários valores de N. Certo? Então, eu tenho exatamente isso que tem aí. Então, eu preciso agora encontrar os zeros da minha função de Bess. Então, eu vou botar aqui alguns valores do x de N, eu botei o quadrado já, os valores que está lá. Então, para L igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, tem 4, tem 5, tem várias raízes. Para N igual a 0, é fácil. Tá? Uma solução fechada. Não precisa resolver equação nenhuma, porque o seno, né, de x, seno de x para ser igual a 0, satisfaz Nπ. Então, é Nπ ao quadrado, como está aí. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, esse é para L igual a 0. Para L igual a 1 e diante, eu tenho que resolver a equação numericamente. Aí, quando eu resolvo numericamente, eu encontro as raízes que estão exatamente aí. Então, para L igual a 1, para alguns valores de N. Para L igual a 2, para alguns valores de N. Portanto, eu tenho os estados ligados e eu quantizei a energia do meu potencial da minha esfera dura. Então, esse é o segundo problema que a gente tem da esfera. Bom, quando N for muito grande, lá na minha equação ele oscila, então aquele termo que vai oscilando eu posso aproximar, e é uma boa aproximação, vocês podem checar, que a solução checa exatamente com isso. Então, para N muito grande, lá na minha solução, eu boto a minha expansão assintótica da minha função de Bess, então eu tenho para quando, né, para N muito grande, então quando ele tiver, a minha raízes estão exatamente essas, então aí é Nπ mais Lπ sobre 2. Por que tem? Tá, eu vou. Tá, desculpa aí. Ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de potencial central, né, como eu falei. Centrei em 1 hora para a gente não cansar. Aí, na sexta-feira, iremos falar da caixa de potencial. E da caixa de potencial, vamos para o átomo de hidrogênio. Né? E aí, para segunda-feira, a gente vai fazer outros potenciais para tudo L igual a 0 e mostrar para vocês as funções hipergeométricas. E aí vocês vão aprender, né, 3 funções especiais, as funções de Bessel, polinômio de Laguerre e funções hipergeométricas. Ok? Uma pergunta? Não, por enquanto não.